Estamos de volta com mais um programa Posto Médico nessa terça-feira, conversando hoje com a psicóloga clínica Rosimeire Zago. Rosimeire, tivemos essa semana toda voltada para a morte da princesa Diana, né? Eu gostaria que a senhora explicasse por que alguém tão distante de nós pode abalar tantas pessoas no mundo inteiro. Tanto ela como tantas outras pessoas que se tornam ídolos para nós nos abalam sim, apesar de estar do outro lado do mundo, né? Para cada um pode ter sua razão específica, individual, mas geralmente isso acontece porque ela, no caso da princesa, ela representava muito a realização para cada um de nós de todos os nossos sonhos e fantasias. Então, através dela, nós também nos realizávamos, mesmo só assistindo de longe, mas cada um da sua forma se realiza um pouco. O fato dela conseguir muitas coisas, ter sucesso, ter dinheiro, então mesmo nós não conseguindo tudo isso, de alguma forma nos realizamos através do outro. Mas como assim nós nos realizamos através do outro? As pessoas tendem hoje em dia a estar tão insatisfeitas consigo próprias, com a forma de viver, com o seu trabalho, com as pessoas que convivem ao seu lado, que elas projetam todas as suas necessidades conscientes e principalmente as inconscientes no outro. Principalmente pessoas que de alguma forma se projetam no mundo artístico, que são reconhecidos no mundo inteiro. O que faz com que as pessoas chorem, sofram, no caso específico pela princesa? A principal coisa que faz com que a morte de alguém nos doa tanto é nos depararmos com a nossa própria mortalidade. Porque a maioria de nós vive como se fossem mortais e eternos. Ninguém para pensar, independente da religião, né, independente da crença, que nós também um dia vamos morrer. Essa é a certeza que todos nós temos. Só que a maioria não vive com isso dentro de si. Então, quando alguém como ela, como o Ayrton Senna e entre outras tantas pessoas morrem, é muito difícil a gente aceitar, porque isso faz com que a gente comece a refletir um pouquinho sobre a nossa própria mortalidade. Não somos eternos. E tudo isso choca um pouquinho cada um de nós. O que é esse processo? Pois muitos pensam que luto é vestir-se de preto só. É isso? Não é luto. No caso de vestir-se de preto, seria um pouco mais por respeito e a crença de cada um. Quando nós perdemos alguém, seja por morte, separação, ou uma viagem, a distância em si, no caso nós estamos falando da morte da princesa, existe todo um processo inconsciente que nós chamamos, que é a elaboração do luto. Todos nós passamos por esse processo. Assim que recebemos a notícia de qualquer tipo de perda, principalmente de morte, a nossa primeira tendência é negarmos. Talvez por defesa mesmo a nível inconsciente. Como nós não conseguimos suportar aquela realidade que nos causa tanto a dor, nós negamos. Pode ver que a maioria das pessoas, quando recebe uma notícia desse tipo, comenta, não é possível, não pode ser, não é verdade. Existe sempre a tendência em estar negando o fato. Depois, de alguma forma, isso tudo acontece a nível emocional. A pessoa não consegue racionalizar, ela não consegue parar e analisar os fatos por si só. Ela simplesmente está envolvida emocionalmente, independente de ser alguém longe ou próximo. A elaboração do luto, de alguma forma, está acontecendo. Só que quero deixar claro que é a nível inconsciente que esse processo acontece. Depois começam as lamentações, né? Não pode ser com ela, como que isso aconteceu. Depois vem o estágio de você estar buscando culpados, que isso não estamos aqui para estar julgando quem é o culpado ou não, mas acontece porque de alguma forma você quer negar o seu envolvimento, a sua perda, a sua dor. Então você vai externalizando tudo isso. Então buscamos culpados, vem a raiva, que de alguma forma ela é externalizada também, começamos a falar sobre isso, sentimos muita raiva do ocorrido. E quando estamos falando muito sobre o assunto, de alguma forma nós estamos elaborando a nível inconsciente toda essa perda, todo esse sentimento de que causa tanta dor. Agora, o fato da televisão, dos rádios, dos jornais, enfim, toda a imprensa falar sobre o fato, isso ajuda? Ajuda sim. Muitas pessoas acreditam, eu individualmente também não gosto muito do sensacionalismo que acontece em torno dessas notícias, mas o fato de estar tendo muitas notícias em torno dessa tragédia faz com que as pessoas extravasam seus sentimentos. Então, estamos falando aqui, você vai lá, outro também está falando, em todos os locais parece que o assunto sempre é o mesmo. Mas isso faz com que cada um de nós entre mais em contato com os seus próprios sentimentos,
Coloque para fora, isso ajuda a me vir consciente com que elaboramos todos, principalmente quando é sentimento negativo. Há uma maior elaboração quando você identifica e extravasa tudo isso. Agora vamos voltar sobre o processo do luto, Rose. Depois de todos esses estágios que nós comentamos, né, existe o processo, aí começa a diminuir um pouco a ansiedade, a culpa, a raiva, a tendência de buscar culpados, o que acontece tudo a nível emocional, e aí entra um pouco mais a racionalidade. Então existe o estágio da racionalização. Aí você realmente começa a analisar os fatos, o que aconteceu, por que aconteceu, e você estando com a razão de alguma forma um pouco mais sobrepondo a emoção, fica mais fácil para você compreender muitas coisas. Não que isso vai fazer com que você aceite, mas compreender e de alguma forma conviver melhor com tudo isso. Entre esses estágios, qual é o mais difícil? Sem dúvida alguma é o último, que é o estágio da aceitação. Nesse estágio nós já passamos por todos, cada um leva um tempo muito diferente para estar atingindo esse estágio. Às vezes alguns levam algumas horas, outros levam meses e outros levam anos para atingir o estágio da aceitação. Muitas pessoas, quando morre, perde alguém por morte, alguém que seja muito próximo, um familiar, um parente, um amigo, geralmente leva um tempo muito maior para atingir esse estágio da aceitação do que quando alguém, no caso da princesa, que é distante de nós enquanto estamos aqui no Brasil, né? Mas sem dúvida nenhuma o estágio da aceitação é muito difícil de nós atingirmos e mesmo quando atingimos, isso não quer dizer que simplesmente aceitamos, não. Apesar que depende muito, é muito relativo falar de morte, que depende muito da crença de cada um, da religião de cada um. Alguns acreditam que morreu, acabou, outros acreditam que a morte em si é um estágio para uma evolução maior. Então depende, tudo isso influencia muito no processo de elaboração do luto, tá? Influencia de alguma forma muito benéfica às vezes e nos facilita aceitar essa perda como não algo simplesmente uma perda, mas realmente um passo a mais que nós estamos vivendo, talvez em outra dimensão que não temos o conhecimento. Mas com tudo isso podemos com certeza aprender a viver e sem esquecer que somos todos imortais, que não somos imortais e que de alguma forma sempre estaremos encarando essa nossa mortalidade como um fato que pode acontecer a qualquer momento. Agora, dentro da psicologia, existe algum tratamento que amenize essa dor, essa perda? O mais indicado sempre é falar sobre o que está sentindo. Não fugir dos seus sentimentos, por mais que eles doam, porque cada vez que você estiver falando sobre ele, relembrando esses fatos, a dor é muito grande. Então, só que reprimir essa dor também não altera em nada, não vai diminuir. Pode, a princípio, parecer que ela está um pouquinho acentuada, mas ou em outro momento ela pode vir à tona. Então, a princípio, é sempre buscar amenizar essa dor, falando sobre ela, colocando para fora, chorando, extravasando. E sempre estando do lado de pessoas que você gosta, que você estima, porque os amigos nessa hora dão muito suporte, dão muito apoio. Obrigado pela sua participação em mais um programa Posto Médico. A gente vai ficando por aqui, lembrando que para vocês participarem do programa, só endereçar a sua carta à Rua Senador Fonseca, 1288, CEP 13.200, 070.